Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso curso, nesse vídeo nós vamos discutir sobre a organização dos pontos das provas, né? Pontos das provas, porque geralmente, e aí na maioria dos casos, os concursos vão nos dar pontos, né? Até 10 pontos normalmente, para que a gente estude dentro dessa determinação de conteúdo, e aí na hora das provas há um sorteio do ponto que você vai trabalhar. Então você se prepara para 10 pontos, e aí você desenvolve na prova escrita entre um e 3. Eu já vi concursos, né, já fiz concursos que você precisava desenvolver 3 pontos, eram sorteados 3 pontos, assim como também já fiz concursos que você sorteava um ponto apenas e você só desenvolvia esse ponto. Essa fase, esse vídeo é crucial para a organização dos estudos, porque ele tanto vai servir para você se preparar para a prova escrita, quanto ele vai servir para você se preparar para a prova didática, né, porque você já deixa os pontos organizados para a prova didática. Então é um vídeo sobre organização, sobre estudo, sobre aquilo que eu falei no vídeo anterior, sobre estudo estratégico. É uma estratégia que eu considero, eh, que dá resultados, né, vamos dizer assim, dá resultados, e para mim funciona muito bem. Eu acredito que também funciona para vocês. É claro que tudo que eu estou falando aqui, todas as dicas, todo o conteúdo, vocês podem adaptar para a realidade de vocês a partir daquelas perguntas que nós discutimos também no vídeo anterior. Como eu aprendo melhor, como eu estudo melhor, como eu organizo melhor, qual é a minha realidade, qual é a realidade da minha rotina, como esse estudo se encaixa dentro da minha rotina. Então vamos lá, eu vou exibir aqui para vocês, novamente as anotações para a gente discutir essa aula. Pronto, vamos lá. Organização do estudo dos pontos. Do que se trata aqui? Deixa eu abrir aqui. Se trata da gente pensar, né, em primeiro lugar, no material que a gente vai trabalhar, né, então você precisa separar todo o material que você já tem disponível. Então você vai na sua biblioteca, você pega aquela lista dos pontos, né, imprime, e aí você vai na sua biblioteca, separa os livros que você já tem sobre alguns dos pontos, né, livros que passam por todos os pontos. A gente vai ver que geralmente esses pontos, eles estão articulados. Então, como eles fazem parte de um mesmo setor, a não ser que esse setor tenha uma variedade de disciplinas muito grande, né, eu fiz um concurso assim, um concurso que envolvia psicologia da educação, didática, eh, educação, educação especial na perspectiva inclusiva, educação para as relações étnico-raciais, enfim, era um mundo, estrutura da educação, um mundo de disciplinas dentro de um único setor, né. É possível que isso aconteça, né, isso vai acontecer quando você tem cursos que estão iniciando e você tem um professor que vai, ser contratado para ministrar uma diversidade maior de disciplinas. Quando não, você faz para um setor específico, psicologia da educação, e aí os pontos vão ser todos ali sobre psicologia da educação. Vai ser mais fácil de você conseguir os materiais. Então vamos lá, voltando. Vai na tua biblioteca, separa os materiais que você já tem sobre os pontos e vai marcando na tua impressão dos pontos aqueles que você já tem, né? Você vai se organizando a partir daí. Depois, você vai começar a procurar os que você não tem. E aí, né, você vai buscar livros, artigos. Hoje em dia a gente tem uma variedade enorme de PDFs na internet, e aí, obviamente, você está baixando, né, para estudar, então você não está baixando para comercializar, então é possível conseguir, inclusive, livros em PDF, e aí você consegue todo um arcabouço de materiais para você preparar os pontos. Eu gosto de preparar os pontos. É possível que existam pessoas que não preparem os pontos e estudem o conteúdo e trabalhem com a memória, né, estudem os conteúdos e na hora da prova sentem para escrever o ponto a partir daquilo que está na memória. Mas eu, por exemplo, não sou assim, eu preciso ter os pontos preparados, escritos em formato de tópico,
eu vou mostrar para vocês que tem 2 maneiras da gente preparar esses pontos, no próximo vídeo a gente vai ver isso, mas eu gosto de deixar preparados. Com o material em mãos, né, a lista dos pontos e o material em mãos, você vai elaborar um cronograma de estudos, né, lembrando que é de acordo com o tempo que você tem, né, se você conseguir, elaborar um cronograma de estudos que você tenha, por exemplo, né, com 10 pontos, você tem 10 dias para estudar um ponto por dia. Aí você tenha mais 5 dias para você revisar, e você revisa 2 pontos por dia. E aí depois você tem um tempinho para fazer simulado, e aí você faz o simulado de acordo com o tempo que você tem. Você vai ali, senta, sorteia um ponto, escreve aquele ponto, né, sozinho, sem pesquisar, dentro geralmente das 4 horas que você tem para escrever o ponto, né, você simula a situação da prova escrita. Você consegue ali fazer um cronograma bem completo, né, estudar um ponto por dia, revisar os pontos e fazer simulados. Essa é uma possibilidade ideal. Você vai organizar o seu cronograma de estudo desses pontos até a primeira fase, geralmente a prova escrita, de acordo com o tempo que você tem. Então, você pode não conseguir fazer um ponto por dia, você tem que fazer 2 pontos por dia. E se você quiser fazer a revisão, 3 pontos por dia, dois pontos depois para revisão, enfim. O importante é que você tenha essa noção de organizar o tempo e que você cumpra esse cronograma. Então, se você se programa para estudar um ponto por dia, você não pode furar. E aí, não sinto que esse ponto não está suficientemente bom, eu vou ficar aqui 2, 3 dias nesse mesmo ponto. Não, você precisa homogeneizar o tempo, né, e a dedicação que você gasta para cada ponto. Porque a gente tem essa tendência de se dedicar muito aos primeiros pontos, e quando a gente chega nos últimos, a gente já está cansado, desgastado, e o ponto fica com o conteúdo deficiente. E aí você não sabe qual é o ponto que vai ser sorteado. Então é possível que seja sorteado esses últimos pontos que você não se dedicou tanto. Então o ideal é que você gaste a mesma quantidade de tempo para cada ponto, para preparar, para pesquisar, para organizar, e aí na revisão você vá também revisando os pontos, né, dedicando a revisão a mesma quantidade de tempo para cada ponto. E aí existem possibilidades de organização desses pontos. Eu trouxe aqui um esquema para a gente analisar, né, e aí vocês podem ver como foi que eu organizei. Existe a possibilidade de você trabalhar com pontos individuais, né, assim, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, e aí você prepara conteúdo para cada ponto, né, para o ponto 1, para o ponto 2, para o ponto 3, e assim por diante, né, isso é totalmente possível. Mas quando você identifica e você consegue trabalhar com o agrupamento desses pontos, porque eles têm similaridades, você pode fazer como nessa segunda coluna, você pode agrupar o ponto. Veja bem, só é sorteado um ponto, né? Há concursos que sorteia 3, tudo bem, mas geralmente sorteia um ponto. Então, você vai estudar 10 pontos, mas na hora que você vai escrever, você só vai escrever sobre um. Então, você pode trazer aquilo que você preparou de outros pontos para aquele ponto que foi sorteado. Pode ser conteúdo de fundamento, pode ser conteúdo de aprofundamento, pode ser conteúdo de atualização, mas você pode trazer, porque a banca não sabe como você organizou o seu estudo, ela só tem acesso ao texto que você constrói e entrega para ser corrigido. Então, você pode preparar uma resposta que valha para os 3 primeiros pontos. Uma outra resposta que valha para, né, o quarto, quinto e o sexto pontos, né, e assim por diante. Você pode organizar bloco de 3, e aqui no caso, né, 2 blocos de 3 e um com 4 pontos, e aqui na terceira coluna, eu trouxe um exemplo de você organizar blocos de 2 pontos. Porque o ponto 1 se aproxima do 2, o 3 se aproxima do 4, o 5 do 6, e assim sucessivamente, aí você prepara uma resposta que sirva para os 2 pontos.
Isso diminui a quantidade de conteúdo e de texto que você vai produzir no seu estudo e serve da mesma forma, né, de você apresentar a resposta para a banca. Eu gosto muito dessa possibilidade de trabalhar assim, embora eu trabalhe com a primeira coluna, mas isso, na minha concepção, é uma deficiência minha, de que eu preciso ter conteúdo para cada ponto. E aí, na hora, eu vou misturando. Mas se eu tivesse essa habilidade de unir e fazer uma resposta para blocos, eu acho que seria muito mais fácil. Então, veja aqui, né, aquele ponto que eu falei no vídeo anterior, como funciona para você. Se funciona para você trabalhar ponto a ponto, show. Se funciona para você agrupar mais pontos, show. Blocos de 2, massa. Então, o que funcionar para você e você achar que vai te dar um resultado melhor, né, mais um resultado mais consistente, então você faz aquilo que é melhor para você. Mas aqui são possibilidades que eu estou apresentando de organização dos estudos. E aí eu trouxe um exemplo aqui do concurso que houve recentemente para a Universidade Estadual do Ceará, e eu trouxe o setor 59 para professor adjunto, e esse setor é o setor de pesquisa educacional para a faculdade de Educação de Itapipoca, a FACET, né? Fica na cidade de Itapipoca, aqui no Ceará. Pois bem, esses são os pontos. E aí eu colori os pontos de acordo com o que eu acho que eles se aproximam. E aí vocês vão ver que eu fiz um bloco de 2 pontos, né? Outro bloco com 4 pontos, outro bloco com 2 e outro bloco com 2 pontos. Vejam só, né? Esse primeiro ponto, o papel da universidade, da ciência, da pesquisa na formação de professores, se aproxima do segundo, as políticas públicas para a ciência e tecnologia no Brasil e seus reflexos na universidade, como lugar na produção de conhecimento científico. Então, tenho aqui, né, falando sobre a universidade como produção de conhecimento científico, eu tenho falando de ciência, de tecnologia, é acrescentado aqui as políticas públicas, mas é muito semelhante ao primeiro ponto, né, que vai se diferenciar ao trabalhar o papel da universidade, mas vai também trazer ciência, pesquisa, com foco na formação de professores, né, que é uma grande diferença aqui em relação ao segundo ponto. Mas você consegue trazer esses conteúdos. Quais conteúdos aqui se aproximam? O conceito de ciência, o conceito de universidade, o conceito de pesquisa e o papel da universidade. Então, são conhecimentos, conteúdos que estão nos 2 pontos, né? Aqui nesse bloco. Foram 3 blocos, tá? Que eu fiz. Eu acho que 9 e 10 aqui, que pode ser um bloco só, mas também se aproxima dos 2 primeiros. Aqui no terceiro eu tenho a pesquisa como princípio educativo, desafio a formação e a prática docente, né? Eu tenho aqui a pesquisa como princípio educativo é um conceito, aí eu tenho o conteúdo, né, de formação e de prática docente. No segundo eu tenho pesquisa de novo, ciência e produção de conhecimento. No quinto, abordagens e enfoques da pesquisa em educação. E no sexto, perspectivas da pesquisa em educação, considerando seu histórico e suas características no Brasil. Vejam como eles se aproximam. Tudo gira em torno dos conceitos de pesquisa, mas de pesquisa na formação de professores e na educação. Então, aqui você tem conteúdos que são bem similares, bem próximos, né? A gente vai discutir, quando for falar da prova escrita, como é que a gente diferencia, né? Assim, garante que eu estou falando daquele ponto, que eu não estou fugindo do assunto, isso também é importante. Mas, em termos de estudo, organização dos estudos e dos conteúdos, aqui a gente consegue trabalhar de maneira bastante similar. E aqui os pontos 7 e 8 são pontos que têm a ver com método, metodologia, procedimentos de pesquisa, né? Olha, pressupostos, métodos e procedimentos da pesquisa em educação e elementos constitutivos do projeto de pesquisa em educação, relação entre métodos, metodologias e técnicas. Então, são muito parecidos, né? Aqui. E aí também dá para você elaborar uma resposta que possa englobar os 2 pontos, e também dá para você estudar de maneira separada, mas na hora que você for escrever, você trazer conteúdos
né, de um e de outro ponto para complementar. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque na hora da escrita pode dar aquele sumiço das ideias. E aí aqui o ponto 9 e 10, eu tenho o letramento científico como desafio à necessidade de leitura e à produção de escrita acadêmica, e o 10, a pesquisa e seus desafios na orientação docente para a aprendizagem discente e a produção de conhecimento científico. Então, também são pontos que se aproximam, porque trazem a questão do letramento científico, e o letramento científico é, obviamente, para discentes, né, que estão se formando, se letrando em ciência, produção da escrita acadêmica também, e aqui você vem com a pesquisa e os desafios da orientação, então também é de formação do pesquisador, do graduando, né, na aprendizagem discente e a produção de conhecimento científico. São dois pontos também que estão bem próximos e que você consegue trabalhar com eles blocados, né, em blocos. Enfim, é uma sugestão de organização que eu acho bem possível de ser trabalhado para você organizar os seus estudos. E aí você, né, deve se perguntar, e é uma pergunta importante, não há o perigo de você ficar ali dando uma volta e você fugir do tema do ponto? E é muito importante que você tenha essa noção. Eu gosto de pensar que para cada ponto eu tenho o que eu chamo de um conteúdo mínimo, que o próprio ponto já exige. Esse conteúdo mínimo está expresso nas palavras que estão escritas no ponto. Então, eu preciso descobrir quais são esses conteúdos, né, que são fundamentais, que são mínimos para eu desenvolver o ponto, e eu preciso dar conta no ponto que eu falei sobre eles, para que a banca reconheça aqueles conteúdos na minha escrita e também na didática. Mas aqui eu estou focando, né, um pouco mais na organização dos pontos. Né? Então, o que é indispensável ao ponto? O que eu não posso deixar de falar? Né? Eu tenho aqui, vou pegar aqui um exemplo. Né? Vamos pegar aqui o exemplo do ponto 4. Eu tenho ponto pesquisa, ciência e produção de conhecimento em educação. O que eu não posso deixar de falar aqui? Eu tenho que relacionar esses três conceitos, pesquisa, ciência e produção de conhecimento, com a educação. Eu não posso falar de pesquisa, ciência e produção de conhecimento e não relacionar com a educação. Então, a relação disso com a educação é fundamental para esse ponto. Eu posso trazer conteúdos basilares para esse ponto. Eu posso definir pesquisa, eu posso definir ciência, eu posso definir produção de conhecimento, e aí trazer a relação, né, da produção de conhecimento com a educação. A gente vai ver isso de maneira mais detalhada. Mas eu quero explicar para vocês que isso é o que eu estou chamando de conteúdo mínimo. Eu preciso que o que está expresso no ponto apareça na minha resposta, né? Seja na prova escrita, seja na prova didática. Então, eu preciso que a banca reconheça, que ela perceba, que ela veja que eu dei conta daquilo. Porque aí eu não fugi do tema, né? Eu tratei do que o tema está me pedindo. E aí, há formas de você organizar também o estudo desses pontos. Você pode fazer tópicos, você pode fazer o próprio texto da resposta, né, do ponto, e aí você precisa avaliar qual é a melhor forma para você. Por exemplo, para mim, eu prefiro trabalhar com tópicos. Então, eu trabalho com ponto a ponto e vou elencando os tópicos que eu preciso para aquele determinado ponto. Você precisa também anotar as referências clássicas, né? E aí, os clássicos, né, são aquelas leituras fundamentais para o ponto, e é importante também trabalhar com estudos contemporâneos, porque você atualiza a discussão, né? E aqui você também precisa evitar o uso do APUD, ou seja, você trazer referências que são clássicas, mas que você leu por intérpretes. E aí isso demonstra que você não tem o conhecimento sobre o próprio clássico, você não lê o próprio clássico, então é importante que você evite o uso disso, né? O APUD é aquela expressão citado por, e aí você cita diretamente a fonte. Por mais que você não tenha feito um estudo aprofundado da fonte, mas na hora de citar, você pega os textos que você leu e guarda a citação da fonte clássica, isso é importante. E a última dica é sobre como vencer o branco inicial.
E aqui uma ideia muito boa é que você pode elaborar, né, um início de respostas, e aí incluindo todos os pontos de um modo bem genérico e que ela vai servir para qualquer ponto, né. Então você elabora 1 ou 2 parágrafos que são genéricos e que são introdutórios e que podem servir para qualquer um dos pontos. E aí, independentemente do ponto que for sorteado, você vai iniciar por aqueles 2 parágrafos, e aí isso faz com que você já vença aquele branco inicial antes de você começar a escrever o seu ponto, né. Então, isso aqui é para a gente pensar o como estudar os pontos, né, ainda não especificamente sobre as fases, né, mas como estudar o ponto e se preparar para estudar esses pontos. É isso e até o próximo vídeo.